Boa noite, me chamo Marcos. Vou falar um pouquinho hoje sobre estudo de tráfego em projetos rodoviários, atividade 2 da matéria. Vou fazer uma breve análise fundamental para planejamento, dimensionamento e operação eficiente de rodovia e vias urbanas. Então, começando, o que é estudo de tráfego? Estudo de tráfego é uma das análises técnicas sistemáticas que visa compreender o comportamento do fluxo de veículos em via ou sistemas viários. Trata-se de um conjunto de levantamentos, pesquisas e análises que fornece dados essenciais para o dimensionamento adequado da infraestrutura rodoviária. Esse estudo é fundamental para garantir que a via seja projetada e esteja atenta à demanda atual e futura do tráfego, proporcionando segurança, conforto, eficiência e operacionalização aos usuários. Um pouco da importância estratégica. O dimensionamento correto determina o número de faixas, capacidade da via e infraestrutura necessária para atender a demanda. Segurança viária. Identifica pontos críticos e permite implementar medidas de prevenção de acidentes. Viabilidade econômica. Fundamenta a análise de custo-benefício e justifica o investimento em infraestrutura. E o planejamento futuro permite projeções de demanda de planejamento e expansões ao longo do horizonte de projeto. Em relação à parte normativa e regulação vigente, o Manual de Estudo do Tráfego do DENIT, tem a publicação EPR 723/2006, que estabelece que as diretrizes para a realização de estudo de tráfego de rodovias federais são definidas pela metodologia de coleta e análise de dados falado anteriormente. O Manual do Projeto Geométrico, também do DENIT, estabelece que critérios de projeto são baseados em volume de tráfego e classificação de suas vias funcionais. A instrução de projeto de sinalização do DENIT define que os requisitos de sinalização é com base nas características do tráfego local. E o Manual de Pavimentação do DENIT, que é a publicação de PR 719/2006, relaciona que o dimensionamento dos pavimentos são dimensionados em relação aos dados de tráfego, especialmente o número N. Metodologia de pesquisa de tráfego. As etapas fundamentais. A primeira etapa consiste em planejamento, que é a definição dos objetivos, pontos de contagem e períodos de coleta. Segundo, coleta de dados, contagem volumétrica, classificatórias e pesquisas de origem e destino. Terceiro, processamento, organização, tabulação e análise de estatística de cada um dos dados coletados. O quarto, a projeção, estimativa do crescimento do tráfego para o horizonte no projeto. E por fim, o relatório final, que é a consolidação dos resultados e recomendações técnicas. Elementos essenciais do estudo de tráfego. Volume de tráfego. Quantidade de veículos que passa em um ponto em determinado período, expresso em VDM, que é o volume diário por médio, e medida através de contagens manuais automáticas durante 7 a 14 dias consecutivos. Velocidade operacional. Análise das velocidades praticadas pelos usuários, determinando a velocidade média, percentil de 85% de variação da velocidade ao longo do dia. A variação temporal é a análise das flutuações horárias diárias, semanais e sazonais do tráfego, identificando horários de pico e períodos críticos de demanda. Composição veicular. Distribuição percentual de tipos de veículos, automóvel, ônibus, caminhões leves, caminhões pesados, etc. Fundamental para o adicionamento da pavimentação e a parte estrutural. Origem e destino. Pesquisa que identifica os padrões de deslocamento e permite compreender a função da via no sistema de transporte regional. A taxa de crescimento. Projeção de evolução do tráfego baseada em séries históricas, indicadores socioeconômicos e desenvolvimento regional previsto. Volume de tráfego. Conceito de indicadores. Volume diário médio, o VDM, representa a média aritmética dos volume diário ao longo de um ano. É o principal indicador utilizado para classificar uma funcional e dimensionamento das rodovias. VDM é o volume anual do ano dividido por 365 dias. Volume horário do projeto, VHP. Volume de tráfego das 30 horas mais movimentadas do ano, utilizando para dimensionar a capacidade operacional da via.
VHP igual K vezes VDM, onde K varia tipicamente entre 0,12 e 0,18. Número N, conceito para pavimentação. O número N representa o número equivalente de operações do eixo padrão de 80 kN, que dá 8,2 toneladas, que solicita o pavimento durante sua vida útil. É um parâmetro mais importante para dimensionar a parte estrutural dos pavimentos. Cálculo do volume N. Cálculo do número N. Envolve as transformações de cada tipo de eixo em equivalente ao eixo padrão através do fator de equivalência de carga, o FEC, considerando o volume de cada tipo de veículo pesado, configuração de eixos, período do projeto 10, 15 ou 20 anos, taxa de crescimento de tráfego e o fator de distribuição direcional. Interferências geométricas de via. Número de faixas, VHP, determina quantas faixas de rolamento são necessárias para manter o nível de serviço adequado. A largura das faixas. Composição veicular influencia mais largas para tráfego pesado e intenso. Acostamentos. Volume e porcentagem de veículos comerciais define a largura necessária dos acostamentos. E as interseções, volume de conservação e determina o tipo de interseção e necessidade de faixas auxiliares. Os impactos no dimensionamento do pavimento. O primeiro, que é o levantamento de tráfego. Contagem classificatória de veículos comerciais por tipo e configuração de eixo durante o período. Segundo, o cálculo do número N, que é a conversão em operações equivaladas ao eixo padrão, utilizando o fator de equivalência de carga conforme DENIT, e a AASHTO. Terceiro, definição da estrutura. O número N orienta-se à escolha de espessura das camadas do pavimento, revestimento, base, subbase, reforço e subleito. E último, vida útil do pavimento, que é a parte de estrutura de dimensionamento para suportar o tráfego, projetando durante todo o período de seu projeto sem necessidade de reforços estruturais. Relação com outras disciplinas e projeto. Falando um pouco sobre drenagem, o volume de tráfego define a área permeável da via e a capacidade necessária do sistema de drenagem superficial. Sinalização, velocidade operacional e volume determinam o tipo de placas, dimensões, refletividade e posicionamento das sinalizações verticais e horizontais. Segurança viária, identifica os conflitos dos pontos críticos e orienta a instalação de defesas, barreira e dispositivo de segurança. Iluminação, volumes noturnos e características de tráfego definem necessidade de nível de iluminação artificial ou em trechos críticos. Nível de capacidade viária. Conceito de nível de serviço, NS, classifica as condições operacionais de tráfego em uma via, variando de A, fluxo livre, até F, congestionamento. Este conceito é estabelecido pelo Highway Capacity Manual, HCM, relacionado diretamente com o volume de tráfego com a qualidade percebida pelos usuários. Suas classificações são abaixo. Nível A, fluxo livre, alta velocidade. Nível B, fluxo estável, ligeiramente restrições. Nível C, fluxo estável, velocidade limitada. Nível D, aproximação de estabilidade. Nível E, capacidade máxima instável. E o F, fluxo forçado, congestionamento. Tecnologias modernas de coleta de dados. Contadores automáticos. Equipamentos pneumáticos magnéticos que resistem ao volume e velocidade 24/7, gerando séries históricas e confiáveis. Sistema de vídeo. Câmera com análise inteligente de imagens para classificação veicular, análise de comportamento de tráfego, monitoramento aéreo, drones equipados para levantamento de grandes áreas e análise de padrões de deslocamentos complexos, e dados GPS, informações agregadas e anonimizadas de dispositivos móveis para análise de origem e destino em grande escala. As fontes técnicas aqui que a gente fez a pesquisa, dentro do atividade 1, Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, a gente utilizou bastante. Transporte Hashboard, High Capacity Manual, American Association of State High Transporte Oficiais, Ferraz, Torres, Transporte Público Urbano, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e conclusão, estudo do tráfego constitui a base fundamental para qualquer projeto rodoviário bem sucedido. Sua correta elaboração, seguindo metodologias consolidadas e normativas vigentes, garante que a infraestrutura projetada atenderá adequadamente às necessidades dos usuários.
A integração dos dados de tráfego com todas as disciplinas de projeto, geometria, pavimentação, drenagem, sinalização e segurança resulta em rodovias eficientes, seguras e economicamente viáveis ao longo de toda a sua vida útil. O investimento em estudo de tráfego interiores apresenta a economia e qualidade do projeto sempre no projeto final. Agradeço, obrigado, espero que tenha